Olá, amigos. Estamos novamente adentrando ao seu lar, conversando sobre a doutrina espírita pelo programa Mensagem Espírita, um programa do Centro Espírita Caminho da Verdade. É com muita alegria que nós voltamos sempre a trocarmos ideias sobre as coisas espirituais. Eu quero hoje, nesta primeira quarta-feira de junho, mandar o meu abraço, a minha gratidão aos nossos irmãos de São José dos Campos, do Centro Espírita Amor e Caridade, que nos acolheram com tanto carinho, com tanto amor na estada em que lá estivemos falando de doutrina espírita. É muito bom falar de Jesus, falar das coisas espirituais, porque é isto que se nos acrescenta na nossa evolução espiritual, desde que não só falemos, mas coloquemos em prática aquilo que aprendemos com a espiritualidade. Hoje, primeira quarta-feira, nós temos reservado para as perguntas que nos sejam formuladas. Temos apenas uma para esta quarta-feira, que é nos dirigida pela nossa irmã Nelma. Eu vou ler a pergunta aqui formulada e depois nós comentaremos. Nós falamos num dos programas sobre o aborto e a nossa irmã Nelma, psicóloga, atenciosa, estudiosa, dedicada à doutrina espírita, ela nos formula a seguinte questão. Boa noite, irmão Laureano. Entendemos que o aborto é uma atitude muito prejudicial à criança que está reencarnando. Mas e nos casos especiais, como um caso de violência, entre parênteses, estupro, crianças grávidas, como vimos estes dias, e nos casos em que há perigo para a mãe se continuar com a gravidez? Eu acredito que nesses casos o aborto não seria uma atitude errada. E condenar a mulher que faz o aborto nesses casos seria uma falta de compaixão para a mulher? Não seria? É a pergunta formulada com muito carinho, com muito respeito. Nós procuramos responder com a palavra a doutrina espírita. No item 359 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz esse questionamento e os espíritos respondem que se a situação da mãe estiver em perigo, dê-se preferência à vida da mãe, sacrifique-se a criança. Aí nós poderíamos pensar, será que é só perigo de morte? Ou nesse caso, asseverado pela nossa irmã Nelma, um caso ocorrido no estado do Espírito Santo, uma criança de 10 anos que era violentada desde os seus 6 anos pelo seu próprio tio e aos 10 anos engravida. Como é que é o estado psicológico dessa criança? Quando ela começar realmente a tomar juízo da sua vida, raciocinando sobre as ocorrências, tendo na sua companhia uma criança, como seria a vida dessa pessoa? Então nós poderíamos dizer, poderia ser atormentada. Talvez o aborto apague um tanto essa memória, embora com 10 anos já lembrará das circunstâncias, da situação e, infelizmente, diríamos, dificilmente ela se livrará dessa marca na sua vida. Então, analisemos pelo lado material, digamos. Tá?
a nossa vida com uma criança que foi fruto de um estupro quando se tinha 10 anos de idade. A criança, menino ou menina, praticamente crescerá ao mesmo tempo. 10 anos é uma diferença muito pouca quando se alcança ali a maturidade. Mas a gente fica a refletir não sobre propriamente a criança e a mãe, mas sobre o ato, o que leva um homem a cometer uma atrocidade dessa. Então, primeiro nós falaríamos, se a justiça autorizar, dependendo da vontade da criança, não falaríamos nem da mãe. É muito difícil falar da mãe com 10 anos, mas dela, da pessoa. Se ela fala assim, eu não quero ter essa criança, creio que devemos respeitar. A justiça autoriza. Há casos, e esse é um dos que a justiça autoriza o aborto. Então vejamos do lado material. Foi autorizada, foi realizado o aborto, a criança que estava grávida segue a sua vida, embora carregue esta marca por todo o sempre, mas ali está aparentemente solucionado um problema. Então, isso do lado material. Vamos pensar um pouquinho sobre o lado espiritual. Por que alguém da família venha cometer um ato atroz como violentar uma criança, filha do seu irmão, da sua irmã, não tenho conhecimento, mas sobrinha, que deveria dar-lhe o carinho paternal? O que leva uma pessoa a esse fato, a essa situação? Pensemos que somos espíritos, que já tivemos existências pretéritas, já convivemos com aqueles que são hoje nossos familiares, já tivemos as nossas diferenças, já caminhamos muitas vezes como marido e mulher, possivelmente uma paixão louca do passado, que toda paixão, na verdade, é quase uma loucura, porque leva-nos muitas vezes a desatinos, mas que vieram para uma reconciliação. Jesus nos ensina: conserta-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao ministro, e este te levará à cadeia, e tu não sairás de lá até que pagues o último ceitil. De repente, essa oportunidade do caminhar juntos para a reconciliação de algo cometido no passado, poderíamos dizer até da hoje vítima, ontem réu, e que vem para o reajuste, mas a vítima de ontem se torna réu de hoje pelo desejo, espírito de vingança. Mas por que Deus permite? Porque enquanto não resgatarmos os nossos débitos, não estaremos com as nossas contas saldadas. E o que eu devo a fulano, não pagarei a cicrano.
pagarei com meu amor. E muitas vezes ao fulano. Por isso, é digno de dó aquele espírito que praticou tal ato. É digno de piedade. Procuremos entender. Vai sofrer as consequências das leis materiais? Sim, deve sofrer. Mas acima das leis materiais, contraiu débito maior perante a lei divina e haverá de resgatar com expiações. A expiação não é um mar de rosas. Expiação é um mar revolto, com procelas a nos bater de um lado para outro, até que alcancemos Porto Seguro. É castigo de Deus? Não. É construção nossa. Somos nós que fazemos para colhermos depois. Esta é a razão, queridos amigos, irmãos, que antes de praticarmos um ato, lembremos de Jesus. Nesse caso, o que faria Jesus? Se assim procedermos, não praticaremos atos que caiam sobre as nossas cabeças, como a tempestade que nos sufoca. Portanto, todo crime, todos os atos que prejudiquem alguém, não é referendado por Deus, mas é permitido pelo livre-arbítrio que Deus nos concedeu, até que aprendamos a exercitar a consciência e, pela razão, possamos respeitar o nosso próximo, amando-o, como nos ensinou o mestre Rabi da Galileia. É assim que nós vamos solucionando os nossos problemas espirituais e vamos avançando na senda da evolução. Essa pessoa que deve estar reclusa, mas não apenas reclusa fisicamente, a sua consciência deve estar martelando: o que eu fiz? Por que eu me aproveitei de um inocente para satisfazer as minhas paixões, a minha obsessão, o meu atraso espiritual? Por que eu cometi essa atrocidade? Não, mas ele não está pensando assim, ele é um perverso, é um demônio. Tudo bem. Pensemos como nós quisermos julgá-lo. Mas o seu juiz real é a sua consciência. Queiramos ou não, essa chama lhe queima a mente e cedo ou tarde cairá em si e se submeterá às consequências da causa por ele construída. Então não julguemos, avaliemos sim. Jesus nos ensina que é necessário que venha o escândalo, porém,
Ai daquele por quem vier o escândalo. E nos diz que é preferível que venhamos para a vida com a falta de um membro, do que com o corpo todo sermos lançados no fogo. Esse lançado no fogo são as provações, as expiações terríveis, as enfermidades incuráveis e aquelas que levamos tempo sofrendo as dores. Isso tudo são oportunidades, faz parte da justiça divina. Portanto, queridos amigos, irmãos, aquela criança de hoje, inocente de hoje, poderá estar espiando também. Não a julgamos, mas não há consequência sem causa. Vamos apenas lamentar o fato ocorrido. Os pais, vem aí a responsabilidade dos pais. Onde está a minha criança? Aos cuidados de quem deixei a minha filha ou meu filho? As orientações que eu os dei? E nós haveremos de educar os nossos filhos desde a gestação, orando por ela, conversando com ela ainda no ventre materno, e continuar após o nascimento, desde a forma de amamentá-lo, o carinho que lhe damos, as palavras, a orientação, desde não aceite balas de estranhos, cuidado com o que você fala, cuidado com quem você está, para que essa criança vá criando o raciocínio, a consciência da sua própria vida. Portanto, lamentamos o fato ocorrido e concordamos com a irmã Nelma. Talvez um caso como este, a exemplo da probabilidade da morte da mãe, e hoje poderíamos dizer é quase uma morte psicológica dessa criança, e de psicologia quem entende é a querida irmã, mas creio que nesse caso os pais, porque ela ainda nem tem a real consciência do fato, mas os pais que pedem o aborto, a justiça que concede-o, não estejam transgredindo a lei de Deus, mas talvez dando uma oportunidade a essa criança do seu equilíbrio emocional na vida que ainda lhe é duradoura. É o que nós entendemos, queridos amigos e irmãos, e recomendamos que aqueles que não assistiram um vídeo anterior que resultou nessa pergunta, que analisem, que assistam. Nós falamos lá sobre o aborto, e aqui tem o card colocado e o link para que aqueles que se interessarem busquem a nossa fala anterior para refletirmos juntos sobre esse instituto que ainda nos preocupa, ainda carece dos nossos cuidados.
Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja sempre conosco e até o próximo encontro. Muita paz.